Proposta de Reforma Tributária do Atlântico. Trabalho dedicado aos tolerantes cidadãos brasileiros que se encontram há décadas internados no manicômio tributário do Brasil. É um trabalho para o incentivo a todos os setores da economia e a todos os cidadãos, sempre com equidade, eficiência e simplificação. A proposta aglutinadora do Instituto Atlântico se funda em avanços e benefícios. Os avanços são o descruzamento do imposto de renda, a implantação do IBS, um único imposto sobre bens e serviços de abrangência nacional, a redistribuição neutra da arrecadação, a implantação do ONDA, um operador nacional de distribuição da arrecadação, e a repartição do IBS sem perdas ou ganhos para estados e municípios. Entre os benefícios para contribuintes, consumidores, empreendedores e trabalhadores, bem como para a Federação Brasileira, destacam-se a desoneração gradual da carga tributária sobre o contribuinte, a redução gradual das alíquotas de tributação dos consumidores, a forte desoneração dos empreendedores, a eliminação de encargos sobre a folha dos empregados CLT e o grande salto na gestão fiscal, na eficiência pública e na automação, EGOV. O primeiro passo é o essencial descruzamento do imposto de renda, ponto sequer mencionado nas PECs 45 e 110. Este descruzamento troca as fontes de partilha dos estados e municípios nas receitas federais, que hoje ocorrem via os impostos de renda e IPI, e passarão a ser partilhadas via as receitas originadas de PIS e COFINS. A proposta do Atlântico dá potência fiscal ao grande imposto de vocação federal, que é o imposto de renda. Como nos Estados Unidos e na Europa, o imposto de renda precisa voltar a ser exclusivamente federal, com 100% de compensação aos entes federados via um único imposto sobre consumo, o IBS, detalhado em seguida. No Brasil hoje, mais de 50% da receita do imposto de renda é partilhada com os sócios passivos desse imposto, os estados e municípios. Amarrando a União pela partilha obrigatória, o imposto de renda perde potência como receita federal. Com o descruzamento, todas as políticas federais, inclusive de desenvolvimento regional e de previdência social, terão 100% das verbas via imposto de renda. Enquanto isso, as receitas de PIS e COFINS, de valor semelhante à arrecadação do IR, serão aglutinadas no Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e passarão a ser partilhadas com estados e municípios, até o nível que compense integralmente os entes federados pela não partilha do imposto de renda. Com isso, vai saltar a participação dos entes federados no IBS como receita própria de cada ente, e não mais como receita de transferência federal. O IBS, este único imposto sobre bens e serviços, reunirá 6 receitas e terá como premissa garantir simplicidade para os contribuintes e eficiência na arrecadação. O IBS observará a modernidade e neutralidade de um imposto de valor agregado, o IVA, presente em mais de 150 países. Assim, o IBS terá abrangência nacional, respeitará o princípio de essencialidade na fixação de alíquotas, com foco em alimentos, medicamentos, transportes e serviços, terá uma alíquota padrão, além de 2 reduzidas e 2 majoradas, e uma alíquota zero para eventuais isenções. Respeitará o princípio do destino na incidência do imposto sobre bens e serviços, embora reservando 4 pontos percentuais para o local de origem, estado ou município. Será não cumulativo,
gerando créditos, salvo na faixa mais reduzida, cumulativa. Será ad valorem, salvo em transações que requeiram tratamento ad rem. Será cobrado sempre por fora, sem cascata tributária. Desonerará integralmente os investimentos. Respeitará o nível atual dos incentivos fiscais já concedidos. Aplicará alíquotas reduzidas para transações com certos direitos sobre bens móveis e imóveis e sobre pedras e metais preciosos. E manterá as regras do Simples e do MEI. Estados e municípios não poderão alterar as alíquotas nacionais. Entretanto, terão liberdade de praticar rebates até o limite arrecadado pelo percentual de 4 pontos IBS reservados ao local de originação dos bens, serviços ou direitos. Com isso, se elimina um erro catastrófico na proposta da PEC 45, que permite a estados e municípios alterar a alíquota padrão, tornando a alíquota única em 5.570 alíquotas diferentes, numa enorme multiplicidade de situações nada simplificadoras do novo sistema. Preferível, então, seguir os exemplos europeus e de outros países, com poucas faixas diferenciadas do imposto. O Atlântico propõe 5 alíquotas positivas, claramente estipuladas em lei. A supermajorada, de 46% para bens poluentes e ou perigosos, a majorada, de 36% para os bens supérfluos ou de alto poder aquisitivo, a padrão, de 29% para bens e serviços, a reduzida, de 18% para os bens e serviços fomentados e, finalmente, a superreduzida, de 8% para os bens essenciais e para os serviços pessoais. O novo sistema tributário do consumo IBS, que substituirá integral e imediatamente os tributos antigos pelos novos, está concebido para propiciar uma repartição neutra da arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços, na qual a União terá apenas uma participação minoritária, cerca de 18%, e cadente, criando uma separação necessária e oportuna entre a União e a arrecadação dos entes federados. Será o início de uma verdadeira federação. Este ponto também diferencia a proposta do Atlântico das PECs 45 e 110, que insistem em deixar a União comandando toda a tributação nacional. Já o lado operacional da proposta do Atlântico completa e arremata a explicação de como essa separação de verbas da União, estados e municípios é obtida de modo harmônico, sem perdas ou ganhos relevantes para ninguém. O Operador Nacional de Distribuição da Arrecadação, ONDA, é um programa de processamento do IBS, acessível por aplicativo pelos usuários contribuintes, capaz de emitir nota fiscal eletrônica, NFE, calcular o imposto a ser recolhido e informar a data de liquidação. Cada pagamento, quando efetivado, será processado e repartido imediata e diariamente pelo ONDA, de modo automático, aos entes tributantes ou beneficiários. A PEC 45, além de não explicar o funcionamento do seu sistema de processamento fiscal ou de seu futuro comitê gestor, tampouco explica como será o fundo de compensação para os entes federados que não alcançarem a reposição real da respectiva receita fiscal original. Obviamente, não é o caso de aprofundar aqui os detalhes tecnológicos envolvidos no ONDA, mas trata-se de um conjunto de unidades de receita, URVs fiscais, auferidas na data de partida da reforma pela União, estados e municípios, garantindo a participação nominal de cada ente em cada NFE emitida, conforme a base impositiva anterior às regras da reforma. Com o mecanismo de URVs,
o ONDA consegue assegurar que nenhuma unidade federativa perca o nível nominal da receita de partida. Portanto, o efeito da reforma, com suas regras novas, se aplicará apenas sobre a parcela de receita nova de arrecadação. Exemplificando, digamos que no primeiro ano da reforma a arrecadação total cresça de 100 para 110. O mecanismo das URVs vai assegurar que cada ente receba os seus 100, conforme a conta antiga, e os 10 na regra nova. E assim sucessivamente por 5 anos ou mais, conforme se decida manter a parcela da repartição original pré-reforma. Mas atenção! As notas fiscais eletrônicas são emitidas integralmente na regra nova. Portanto, não há necessidade de se manter os tributos antigos vivos e atrapalhando a economia, como propõe a PEC 45. O ONDA faz a conta da redistribuição das receitas fiscais automaticamente, sem interferência de contadores ou de governos. O ONDA permite, portanto, que o novo sistema tributário entre em vigor desde a data zero da reforma. Os tributos velhos ficam extintos de forma imediata e todos os benefícios almejados de simplificação fiscal são alcançados no mesmo ato. Enfim, toda a complexidade de redistribuir as verbas fiscais para compensar possíveis ganhadores e perdedores fica dentro do ONDA, protegendo empresas e contribuintes. Com o ONDA e o descruzamento do imposto de renda, as receitas próprias dos estados e municípios aumentam. A federação ganha sem que a União perca. Observando as últimas linhas de cada módulo, União, Estados e Municípios, referentes ao exercício 2018, verifica-se as respectivas receitas líquidas disponíveis permanecerem exatamente iguais. Ninguém ganha ou perde. Com o descruzamento entre IR e contribuições sociais, a União ficará com participação bem pequena na arrecadação federativa, cujo total é de 988 bilhões de reais, dados de 2018. A União deterá 18% deste valor. A União vira uma sócia minoritária na tributação do consumo, como aliás deve ser, com participação de apenas 18%, que irá decrescer gradualmente ainda mais. Os estados serão os majoritários dessa grande receita, com 53% do total, e os municípios terão 29%. É uma tributação realmente federativa. Mais importante, as receitas próprias de estados e municípios se elevam. Nos estados, vão de 78,4% de receitas próprias para 100%. Nos municípios, hoje considerados supostamente dependentes de verbas de transferência, passarão de 36% de receitas próprias para 83,3%. Mas como? Porque todas as verbas do FPE, Fundo de Participação de Estados, do FPM, Fundo de Participação dos Municípios e de outros fundos, terão sido todas incorporadas como receitas próprias dentro da repartição comandada pelo ONDA. Estarão, portanto, automática e diariamente entregues. Será uma revolução nas finanças estaduais e municipais. Vários estados importantes do ponto de vista produtivo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Amazonas, terão forte abalo em suas receitas fiscais pós-reforma pelas regras da PEC 45. Os proponentes dessa PEC escondem esse resultado injusto em relação a estados perdedores, porque mantêm os tributos velhos rodando por longo período. Assim, prejudicam mais os contribuintes, sendo uma péssima alternativa.
A proposta do Atlântico faz a transição imediata, mas cuidando sempre de não ferir as proporções atuais de repartição. Por isso, o Atlântico propõe manter 4 pontos percentuais no novo imposto, na origem de cada transação. O quadro mostra o efeito benéfico de se alocar uma parcela módica da receita para a origem, numa projeção do que ocorreria em 5 anos, com o ONDA aplicando as URVs fiscais, em substituição a um princípio de destino puro. Confiram a diferença de resultados entre estados beneficiados e estes penalizados, se estreitar e ser quase eliminada. Vejam os pontos vermelhos, com receitas fiscais dos estados indo de 110% de crescimento a 29% de queda livre, no caso do Amazonas. Com o regime do ONDA, todos ficam positivos e as diferenças se tornam toleráveis, entre 53% e 18%. É questão de honra, numa boa reforma tributária no Brasil, que haja cláusulas de respeito ao contribuinte, hoje massacrado por uma carga tributária excessiva frente ao conjunto de contraprestações apresentado pelos governos. Para tal, cabe instituir mecanismos de cumprimento do mandato constitucional da eficiência, artigo 37, caput da Constituição Federal. O governo federal tem se esmerado no descumprimento deste preceito. Em 23 anos, não conseguiu passar no Congresso a lei de criação do Conselho de Gestão Fiscal, previsto no artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000. Nesse conselho estarão firmadas as bases de um controle fiscal por critérios de eficiência e racionalidade, aplicáveis aos 3 níveis da administração pública e autarquias. Uma lei de controle de despesa pública com base no princípio do orçamento base zero, revisto em todos os itens por análises de risco-retorno todos os anos, é até mais relevante do que o pretendido arcabouço fiscal acenado pelo atual governo. Urge, em complemento, radical reforma do serviço público, de modo a valorizar o serviço ativo e a meritocracia, com flexibilidade de contratação e dispensas. Uma vez feito isso, é viável que a lei da reforma tributária contenha cláusula de revisão anual da carga tributária para baixo, de modo a atingir no máximo 33% do PIB em anos vindouros. Embora reformado e modernizado, sabemos bem que o imposto de consumo tem natureza regressiva, quer dizer, penaliza a base da pirâmide de renda. Com alíquota padrão muito elevada, como está previsto na proposta atual do governo, a mais elevada do planeta, é forçoso que o Congresso tenha consciência do que estará alegando em termos de peso regressivo contra a população e assuma a responsabilidade. O governo hoje pensa em reduzir tal regressividade da pior forma possível, por meio de cheques ou aplicativos de devolução de parte do tributo já pago no caixa, como forma de tentar diferenciar a renda dos contribuintes. Tax cashback. A ideia é tosca como técnica tributária ou política de rendas. Como técnica tributária ruim, o custo de gerir tal devolução, cashback, é enorme e as chances de desvio de propósito são também enormes. Como política redistributiva, o cashback não poderia ser pior, pois o imposto de renda é o campo correto para discriminar quem pode mais ou menos e, assim, conferir progressividade ao sistema como um todo. Querer discriminar quem compra um produto ou serviço pela renda do adquirente é uma demonstração de inépcia na cobrança do imposto de renda.
A proposta do Atlântico encarrega o governo federal de aprimorar a progressividade do imposto de renda e, no mesmo passo, reduzir em 1 ponto percentual por ano sua participação inicial de cerca de 18% na distribuição do IBS. Assim fazendo, o objetivo é desonerar o IBS como um todo, de 29% para 25%, num movimento unilateral do governo federal, o que em nada interferirá com as receitas compartilhadas dos estados e municípios nesse tributo. A eliminação da Contribuição Social sobre Lucro Líquido, a CSLL, completará a simplificação e desoneração das atividades produtivas. No bojo da reforma do imposto de renda que a União fará, além do descruzamento do IR com as demais contribuições sociais, o IBS também incluirá o valor equivalente da CSLL, que, no caso, via o IBS, cumprirá o comando constitucional onde se prevê que parte do financiamento da Seguridade Social será bancado por toda a sociedade. Com isso, a alíquota incidente sobre o imposto de renda será de 24%, não mais 34%, embora sem eximir o pagamento sobre dividendos distribuídos na pessoa física. Completando a reforma integral da tributação, não pode faltar a desoneração da folha de pagamento do empregador CLT, já que este hoje compete de modo injusto e desigual contra outros arranjos previdenciários no Simples e no MEI. O Atlântico propõe a eliminação da contribuição do empregador por completo. A contribuição diretamente descontada do empregado permanece, mas é criada uma caderneta previdenciária individual, onde serão, a favor deste, contabilizados e capitalizados todos os depósitos do contribuinte empregado, geridos dentro do Fundo do Regime Geral do INSS-FRG. Como compensar as verbas antes recolhidas sobre as remunerações do trabalhador? Ora, a renda do trabalho já descontará para o FRG. A sociedade como um todo contribuirá sua parte via parcela do IBS. A parcela complementar tem que ser, por dispositivo constitucional, contribuída pela renda do capital. O modo de calcular é fácil, sobre o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, LAGIDA, do inglês EBITDA. Nossos cálculos indicam que uma contribuição de 8 a 10% anual sobre o LAGIDA de todas as empresas, sem exceção, é a medida mais racional e expedita de se completar o financiamento da Previdência Pública. É também o socialmente mais justo e inteligente, pois não punirá o uso mais intensivo da mão de obra, nem cobrará de empresas num ciclo novo de investimentos ou numa fase recessiva. A grande beneficiária desta reforma será a sociedade brasileira. No lugar de aumentar a assistência a desempregados e devoluções de quantias a pessoas cuja renda não evolui, esta proposta do Atlântico trará novo ciclo de crescimento e geração de empregos no país por valorizar o trabalho. Além disso, com o Onda, um aplicativo semelhante ao Pix, teremos a verdadeira democratização da informação tributária e econômica no país. Com a proposta de reforma tributária do Atlântico, o governo será de fato eficiente e a sociedade poderá, enfim, considerar-se como tendo atingido um patamar confiável de justiça e democracia.